7 horas e 59 minutos. E versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios o deputado estadual eleito pelo PSL, Coronel Sandro. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui à Rádio Super. É um prazer recebê-lo. Rodrigo e Thalita, bom dia. É um prazer estar aqui e poder levar até os ouvintes da Rádio Super alguma informação que seja relevante para todo mundo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso de recebê-lo. Bom, deputado, para a gente começar, o senhor vai assumir o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a partir do ano que vem, né? E eu queria perguntar, em primeiro lugar, quais são as suas linhas de trabalho, quais são as suas principais propostas a partir do momento que o senhor assumiu o mandato de deputado estadual. Rodrigo, antes de responder a sua pergunta, é importante esclarecer que eu faço parte de um grupo de novos parlamentares que foram eleitos no Brasil e em Minas Gerais também, que participaram do resgate da direita e do liberalismo econômico no Brasil. É esse mesmo movimento que elegeu Jair Bolsonaro. Então, todos nós somos, acima de tudo, fomos candidatos de ideias e acredito que todos serão parlamentares de ideias. Então, dentro dessa linha de trabalho que nós vamos realizar a partir de fevereiro aqui em Minas Gerais, eu sempre tenho dito, eu ajudei a combater a esquerda no país e o meu mandato está colocado principalmente para eliminar, no sentido de ideias, aliás, eliminar não, que eu acho que é um termo muito suave. Eu quero exterminar a esquerda no país. Comunistas e socialistas jamais terão oportunidade comigo. Agora nós vamos fazer isso como? É no campo da ideia, provando que a ideia socialista, a ideia comunista, ela é nefasta, prejudicial, onde foi implantada, arrasou com os países, e eu cito exemplo, podem ver lá agora a Venezuela, podem ir lá em Cuba, tá aquela miséria que ditadores genocidas implantaram sua metodologia de governo socialista, à custa da escravidão do povo, do terror, do medo, do assassinato e do genocídio. Então, isso aqui no Brasil nunca vai acontecer, pelo menos enquanto eu for vivo. Eu vou colocar todas as minhas energias nisso. Então, essa é a minha missão ideológica. Agora, nós temos várias outras propostas para ajudar Minas Gerais a seguir uma trilha de desenvolvimento, de riqueza, para que todos sejam felizes no futuro. Deputado, e por que escolher ingressar na política? Na verdade, Thalita, todos nós somos políticos por natureza. Não há como você viver em sociedade divorciado da política. A política é feita no seu dia a dia, no trabalho, dentro da sua casa, nas atividades que você desenvolve. Então, todos aqueles que optam por se distanciar da política, ele vai permitir que alguém não qualificado vá estabelecer o que ele tem que fazer. Vá dizer como ele tem que fazer. Exatamente. Por que é o PSL? Porque o PSL foi o partido que acolheu o presidente Jair Bolsonaro e as suas ideias. É um partido social liberal e nós que defendemos o liberalismo econômico, não tínhamos, pelo menos no meu caso, eu não via outra possibilidade de ser candidato em um partido que não fosse esse. Essa foi uma das condições que eu me propus. Eu seria candidato, nunca tive vontade nem vaidade, mas aceitei para ajudar o movimento de direita no Brasil, para ajudar Jair Bolsonaro e só pelo PSL. Deputado, o senhor falou agora que tem a intenção de, no campo das ideias, exterminar a esquerda no Brasil. Mas aí eu pergunto para o senhor, não seria importante que a gente tivesse o contraponto do debate, justamente entre a direita e a esquerda? A sua colocação ela é muito importante. Mas sabe por quê que eu tenho que usar toda a minha energia nisso? Porque nos últimos 40 anos não teve debate, não teve esquerda e direita no Brasil, não só teve esquerda. Predominou no país uma hegemonia de um pensamento em que qualquer um que se manifestasse contra ou mesmo não apoiasse, ele era patrulhado, ele era medido por aquilo que ele falava, ele era combatido, e isso calou a direita brasileira durante muitos anos. Isso aconteceu nos meios de comunicação, nas escolas, enfim, em clubes sociais, em qualquer lugar onde se ia, as pessoas, num determinado momento, passaram a ter vergonha de ser patriota,
passaram a ter vergonha de defender a ordem. Isso por quê? Porque essa esquerda porca do Brasil nunca permitiu que o debate acontecesse, Rodrigo. Exatamente isso que você está propondo. Então, quando eu vou abrir a caixa de ferramenta da esquerda do Brasil, é exatamente para equilibrar o debate. Porque hoje não há equilíbrio do debate. E quando eu sou adversário de uma ideia, eu vou combater essa ideia mesmo. E o meu propósito final é, como eu te disse, exterminar. Isso vai acontecer? Claro que não. Mas pelo menos, no mínimo, nós vamos conseguir equilibrar o debate. Para atender isso que você está falando. Uma democracia tem que ter um debate e a democracia ela tem que ter duas asas. Com uma asa só, igual era a esquerda aqui no país, ela é manca, ela é quebrada. E aí estamos todos nós sujeitos a um pensamento hegemônico que, na verdade, como eu defendo, e mais de 58 milhões de brasileiros escolheram isso, escolheram botar a esquerda para correr, nós queremos um país diferente. E é por isso que eu vou combater com toda a minha energia. Mas como que o senhor afirma que quer exterminar e também defende que isso não vai ser possível? Ora, eu sou um pouco realista. Porque se eu falar essa conversinha de esquerda que existe no Brasil, não, o debate é importante, a democracia enquanto o pensamento de esquerda está prevalecendo. Aí eles aceitam. Você pode ver todos os partidos de esquerda aí, PT, PCdoB, PSOL, essa turma que fica estimulando a invasão de terra, fica estimulando a desordem em escola. Isso não contribuiu em nada. Então é o seguinte, eu estou indo para exterminar, mas aceito que haja pelo menos o equilíbrio, porque aí sim nós vamos estar em igualdade de condição. Deputado, falando um pouquinho até da estratégia agora do partido do senhor PSL na Assembleia Legislativa. No segundo turno, o governador eleito de Minas, Romeu Zema, inclusive prestou apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro. E a gente nota que existe um movimento, já conversamos aqui até com outros parlamentares que foram eleitos pelo seu partido, a gente nota que existe já um movimento de aproximação entre os parlamentares do PSL em Minas e o governador eleito Romeu Zema. O senhor compartilha desse ponto de vista? O senhor acha até pela defesa do liberalismo que faz o governador eleito Romeu Zema, de fato fica mais fácil para o PSL se aproximar dele e quem sabe até compor efetivamente base de governo de Romeu Zema a partir do ano que vem? Compartilho com a ideia assim. Esclarecendo, talvez eu tenha sido, não vou dizer o único, mas talvez um dos poucos deputados que tenha apoiado o Romeu Zema desde o primeiro turno, e no segundo turno inclusive. É natural que o PSL, por guardar uma identidade de ideias, pelo menos na parte econômica, com o Partido Novo, que ele vá integrar essa base de apoio ao novo governo aqui em Minas Gerais, porque o nosso propósito é o mesmo, é fazer desse estado um estado desenvolvido, continuar esse processo de aumentar a riqueza das pessoas, corrigir tudo o que foi feito aqui nesse último governo. Lamentável, uma lástima para o estado de Minas Gerais, que esse governo do PT arrasou as finanças do estado. Hoje, para que você, Rodrigo e Thalita, tenham uma ideia, o orçamento que está na Assembleia para ser aprovado do ano que vem, ele prevê receitas de mais ou menos 100 bilhões e despesas de 111 bilhões. Ele já entra com um déficit de quase 11 bilhões. Então, não tem sentido. Não se gasta mais do que se arrecada. Isso a gente aprende dentro de casa. Todos nós aqui, eu sou assalariado, vocês também. Eu acredito que você não deve gastar mais do que você arrecada na sua casa. Então é assim que tem que ser. Então o PSL, ele já manifestou um apoio àquele que a gente acredita que futuramente deva ser o presidente da Assembleia, que é o Agostinho Patrus. A gente está em conversação com o Partido Novo, e outros partidos para formação de blocos na Assembleia que vão dar suporte ao governo Zema. Agora, com um detalhe, no meu caso principalmente, não é suporte cego e obediência cega. Não existe isso no Parlamento Mineiro. É claro que qualquer ideia e proposta que ferir princípios que eu defendo, naturalmente não vai ter meu apoio. Aliás, vai ter um opositor nesse aspecto. Mas eu acredito que grande parte das propostas que esse governo quer implementar, muitas delas se enquadrariam naquilo que a gente chama de um modelo disruptivo de gestão, elas são boas. Não sei se irão conseguir. Torço para que consigam, porque o Estado de Minas Gerais precisa de uma gestão diferente, eficiente,
e que resolva principalmente os problemas financeiros e econômicos pelos quais o Estado está passando. Deputado, ainda falando a respeito dessa relação da Assembleia com o governo do Estado. O senhor falou que pretende ser base, mas não uma base cega, digamos assim, né? Aquelas pautas que eventualmente forem apresentadas e que não forem de acordo com as suas crenças, de acordo com os seus conceitos, o senhor poderia se posicionar contra. Eu pergunto para o senhor, eventualmente pautas que sejam mais liberais do ponto de vista de comportamento, aí o senhor Não passa nenhuma. Não passa. Comigo não. Não passaria. Por exemplo, qualquer medida que seja tendente à liberação de droga, de uso de droga, por exemplo. Embora não seja o Estado membro, o Estado federativo que legisle sobre isso. Sim. Mas qualquer coisa que vá amenizar a fiscalização, o controle, a ação de órgãos de segurança pública em relação a tráfico e uso de drogas, não passa comigo. Eu vou ser um opositor ferrenho disso. Qualquer coisa que leve para as escolas mudança de comportamento e principalmente relativa à ideologia de gênero, não passa comigo. Eu não permitirei. Não sei se eu vou ter êxito na minha oposição, mas essas pautas que a esquerda defende, principalmente quando é relativa ao uso de drogas, ao comportamento no ambiente escolar, não. São alguns dos exemplos que eu posso citar para vocês. Se vocês lembrarem de outro aí, me fala que eu respondo aqui agora. O senhor falou agora há pouco a respeito do déficit que Minas Gerais tem, que são aí pelo menos 11 bilhões de reais, né? E é óbvio que isso exige, deputado, um sacrifício por parte quase que de todos. Você acha que a Assembleia está preparada para poder fazer algum sacrifício também e para cortar gastos? Eu pergunto até em relação ao seu mandato especificamente. A gente tem visto alguns novos parlamentares dizendo que vão trabalhar ali só com a conta do chá, que vão ter equipes enxutas, que vão trabalhar para economizar, inclusive nos gastos com a verba indenizatória. O senhor se coloca em meio a isso? O senhor pretende trabalhar com equipes mais enxutas? Acha que é possível cortar gastos no legislativo também? Acho sim. Acho que é possível. Por exemplo, no meu caso, vou citar um dos exemplos. Há um auxílio chamado auxílio moradia, Sim. que todos os parlamentares podem usufruir. Salvo engano, no valor de R$ 4.300, alguma coisa mais do que isso. Exatamente. Por exemplo, esse é um auxílio que eu não vou utilizar. Sabe por quê, Rodrigo? Não é justo. Lembrando, eu não respondo pelos outros deputados. Cada um sabe a postura que deve adotar no parlamento. No meu caso, em relação ao auxílio moradia, deputado estadual Coronel Sandro não utiliza esse benefício. Segundo, no início do mandato e no final, salvo engano, há um auxílio, uma verba inicial ali, uma indenização, no valor de R$ 26.400, acho que é o mesmo valor do subsídio do deputado, que seria para usar para comprar paletó, para despesas iniciais de mandato. Eu também não vou usar, porque eu acho, assim, na minha opinião, voltando a repetir, cada deputado sabe o que faz, não responde pelos outros deputados. Mas eu não acho justo, não é necessário. Eu vou usar R$ 26.000 para comprar terno, paletó. Então, dentro dessa pergunta que você já falou, já te dei 2 supostos benefícios aqui que eu não vou utilizar. Então, eu acho que é possível, sim. Agora, cada um tem que refletir e tomar as decisões que ele acha adequadas para o seu mandato. Tá certo? Agora, falando do âmbito federal, como que tem sido o contato do senhor, né, e dos outros deputados eleitos pelo PSL com o Jair Bolsonaro? Olha, o contato com a equipe nacional, ela aconteceu naturalmente no período de campanha e atualmente, pelo menos da minha parte, como estão todos ocupados, ou com transição, ou com medidas para assunção de mandato e tudo, pelo menos da minha parte, não tem tido contato. Não sei em relação aos deputados federais, que eu acredito que isso esteja acontecendo, porque eles estão frequentemente em Brasília e alguns estão até participando de tomadas de decisão lá. Os deputados estaduais, acredito, estão mais restritos aos seus estados, aqui em Minas Gerais e em outros estados, para cuidar das questões estaduais. Então, em linhas gerais, eu acho que
No plano federal, são os parlamentares federais que estão lá participando mais ativamente, e a gente que tem mandato estadual está aqui cuidando das nossas coisas internas, que já tem muito problema para a gente resolver. Nesse sentido, deputado, a gente viu o crescimento exponencial do PSL nessas eleições, muito na esteira até do sucesso eleitoral que teve o presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu pergunto para o senhor, quais são os planos do PSL, até já pensando nas eleições de 2020? Nós recebemos, por exemplo, aqui há pouco tempo, o professor Irineu, deputado estadual eleito também pelo PSL, que é uma figura muito representativa até aqui da política de Contagem, por exemplo. Certo. Né, já foi pré-candidato a prefeito em 2016, não descartou a possibilidade de uma eventual disputa, por exemplo, a prefeitura de Contagem pelo PSL, considerando a força que o partido tem hoje. O senhor vem de Governador Valadares, que é uma cidade polo em Minas Gerais, uma cidade importantíssima do Vale do Rio Doce. Em meio a esse fortalecimento que vive hoje o PSL, o senhor se colocaria, inclusive, como uma alternativa, por exemplo, à prefeitura da cidade? O senhor acha que é importante para o PSL, agora, além da expressiva bancada que tem de deputados estaduais, de deputados federais, tem o presidente da República eleito, futuro presidente, seria importante o PSL, digamos, se espalhar pelas prefeituras do Brasil também, e 2020 seria essa a oportunidade? Olha, é natural que uma agremiação partidária, como é o caso do PSL, ele tenha planos de se consolidar e de expandir para se tornar um dos maiores, ou se já não é, o maior partido político do país. Isso faz parte, isso é natural. O que a gente acredita é que nos próximos 2 anos, e até as eleições municipais, o PSL e principalmente os políticos que foram eleitos, e mesmo aqueles que não obtiveram sucesso, ainda vão estar usufruindo do recall dessa última eleição, desse processo de mudança que está acontecendo em nível nacional e estadual, que a gente pretende levar para o nível municipal também. Então, sim, nós ainda não nos reunimos para definir diretrizes, como isso vai se processar, mas é natural que um partido que assumiu o tamanho que o PSL assumiu recentemente, não é a maior bancada da Câmara Federal, por um detalhe da legislação, que eu não sei se vocês sabem. Hoje o PSL tem 52 deputados federais e poderia ter 59. Só não tem exatamente por causa de um artigo da lei eleitoral que estabelece que aquele candidato que não obtiver na eleição 10% do número de votos do quociente eleitoral, ele não pode assumir a vaga que o partido conquistou. Isso aconteceu com 7 parlamentares do PSL. Então, por isso que a nossa bancada hoje em nível federal é 52 e não 59. Então, sim, eu acredito e sou defensor dessa ideia que o PSL deva apresentar candidatos em todos os municípios de Minas Gerais. Eu defendo a ideia. Se nós vamos conseguir isso, aí eu não sei. Você disputaria a prefeitura de Valadares, por exemplo? Sim, eu não descarto a possibilidade. Por quê, Rodrigo? Eu vou te dizer o seguinte. Hoje, o PSL não é um partido de pessoas. O PSL é um partido de ideias. Então não adianta eu vou te dar um exemplo. Vai acontecer, já está acontecendo. Muitas pessoas estão procurando o PSL porque viram o que aconteceu nessa eleição, acreditando que possam se beneficiar politicamente numa futura eleição por estar no PSL. Sim, muito perigoso. Então, eu defendo e estou cuidando da onde me diz respeito, onde eu sou deputado majoritário, principalmente em Governador Valadares. O perfil dos candidatos do PSL à prefeitura de Governador Valadares, ele não pode fugir desse perfil que nós defendemos nessa eleição agora. Então, tem que ser um Bolsonaro raiz, tem que ser um defensor das ideias de direita e do liberal econômico, tem que ter uma militância, porque não basta só dizer, eu apoio o Bolsonaro, eu sou do PSL, eu sou de direita. Não adianta dizer isso. Sabe por quê? Porque o nosso eleitor, ele sabe distinguir. Não adianta você chegar falando. Ele sabe quem é e quem não é. Então, vai ter que ser uma construção muito bem feita, porque qualquer um que queira se aproveitar desse momento, ele não vai ter sucesso nas urnas, mesmo estando filiado ao PSL.
E eu vou fazer de tudo para impedir que aproveitadores se utilizem do PSL para a próxima eleição, em onde eu puder evitar que isso aconteça. Muito bem, conversamos hoje com o deputado estadual eleito, Coronel Sandro, do PSL. Muito obrigada pela entrevista, deputada. Ó, foi um prazer estar aqui. Lembrando a vocês, gostaria até de estar em outro momento, que eu também tenho propostas na área de educação, na área de segurança, que eu gostaria de discutir aqui e apresentar. Se vocês em algum momento tiverem um espaço aqui na rádio, vai ser um prazer voltar aqui, viu? Certamente não vai faltar espaço ao longo dos próximos 4 anos de mandato. O objetivo do Café com Política é justamente ouvir as mais variadas correntes políticas. Você pode ter certeza que já vai estar convidado para uma outra oportunidade. Obrigado mais uma vez pela presença, foi um prazer, deputado. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. 8h20 em Belo Horizonte. Trânsito na Super. Oferecimento cartão PHBU. Tem mais? Informações do trânsito com Tayane Ribeiro. Ó, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Foi um prazer. Deputado, Amigo. obrigado. Sucesso pro senhor. Eu que agradeço. E aí, espaço aberto. Assumindo o mandato aí, tendo boas notícias. Vocês vão gostar de mim, porque eu dou audiência. Ótimo. Obrigado. Muito bom, obrigada. Um abraço para vocês. Ó, gente, Tchau. acabei de estar aqui com a Thalita, que é essa jovem aqui, muito competente, aqui na Rádio Super, nessa entrevista, aqui em Belo Horizonte. E também estivemos aqui com o Rodrigo, competentíssimo aqui na sua profissão, aqui da Rádio Super. Obrigado pela presença. Fui muito bem recebido e a entrevista eu achei até que foi suave, eu não fui muito apertado aqui. Da próxima vez eu quero mais... O senhor quer ser mais apertado? espaço. Deixa com a Quero. gente, Mais então. espaço. Quero mais espaço. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Gente, então, isso aqui, olha, só para encerrar, muito obrigado vocês aqui na minha página que acompanharam, tá certo? Falamos, estamos expondo as nossas ideias, como eu disse para vocês na campanha, nossa missão ainda não terminou. Aliás, está começando. Nós temos muito trabalho ainda, tá certo? Nós temos agora que limpar o Estado dessa turma de petista que está lá mamando na teta do governo, vigiar as nossas escolas para que os nossos alunos não sejam doutrinados e não sejam submetidos a uma erotização precoce sem necessidade, fazer com que o professor, gente, ele realmente ensine o nosso aluno e não fique lá trabalhando ele questão de militância ideológica. E, professores, não sou contra professores, aliás, todo o meu empenho vai estar aqui para que o governo do Estado volte a pagar todos os professores e todos os funcionários em dia, sem parcelamento, integralmente. O professor tem que receber bem. Se eu algum dia ocupar uma função que me permita decidir coisas importantes nesse país, o professor vai ser o profissional mais bem remunerado, porque aquele que ensina nossas crianças, esse tem que ser bem remunerado, porque o que ele vai dizer ali na sala de aula significará o futuro do nosso país. Mas hoje não está bom não, viu? Hoje não estão ensinando as crianças e só estão contribuindo para que nossos estudantes não tenham aproveitamento. O Brasil hoje, no PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, da OCDE, gente, o Brasil hoje é o 63º colocado, em 76, é lanterninha, ruim demais. Nossos alunos não conseguem fazer uma operação matemática, nossos alunos não conseguem ler um texto adequadamente e interpretar o texto. Sabe por quê? Porque a educação no Brasil, infelizmente, está uma porcaria. Foi isso que a esquerda fez no Brasil nesses últimos 30 anos. E eu estou aqui, como eu falei, vou ajudar com tudo o que eu puder para melhorar as condições das nossas crianças em sala de aula e as condições dos professores que queiram realmente ensinar. Um abraço para vocês, muito obrigado aqui pela audiência. Até mais.